Navegante, então ainda teve essa demora para ele chegar no Rio, para conseguir um voo para chegar aqui. E ele chegou na quarta-feira, conseguiu treinar na quarta-feira. Então ele fez 2 treinos antes da Coreia do Sul e conseguiu estrear, né? Já fez sua estreia contra a Coreia do Sul na seleção brasileira, entrando no segundo tempo e agora fazendo gol como titular. Tem um amigo meu que estava numa igreja quando foi convocado por uma Copa do Mundo. É isso que eu ia falar, Luiz. Não no meu caso, em 2002 também, mas a oportunidade não avisa, né? Ela aparece e você tem que estar pronto. E aí o Paulo Henrique teve a oportunidade de ser convocado e está aí, jogando, conseguiu fazer um bonito gol, um gol importante num jogo duro para a seleção brasileira, de poucas oportunidades, mas ele tá bem posicionado, começou bem o jogo e teve a felicidade de fazer o gol da seleção brasileira. As oportunidades na seleção aparecem, quem aproveita acaba se aproximando da Copa do Mundo. Jogo até o momento com pouquíssimas faltas. Sabe aquele ditado, quem pede recebe, quem se desloca tem preferência? Luiz Ricardinho, é isso que o Paulo Henrique está fazendo, né? 1-0 Brasil. Carlos Augusto no peito, na grama. Voltando com o Vinícius. Dá para o capitão Casemiro. Com afastado um tempo, parecia quase faltas cometidas. Veja aí, apenas 4 em todo o jogo. E lá vem Brasil, Vinícius. Puxa para a entrada da grande área, pede uma falta, segue o lance. O Brasil aperta na saída de jogo do Japão e recupera com o Luiz Henrique. Boa recuperação de bola. Beraldo. Carlos Augusto. Eric falou de um jogo pegado, último jogo Brasil e Japão, pancadaria, esse tá tranquilinho. Vinícius. Foram 30 faltas naquele outro amistoso em 2022. Agora tem 4 só. Paquetá. Bruno. Paquetá. Carlos pediu aqui na esquerda a bola para ele. Vai apoiando o Carlos Augusto. Vinícius. Paquetá usa o corpo, faz a proteção na cavadinha. Pro Martinelli, cara a cara, bateu pro gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Martinelli! Muito bem colocado dentro da grande área, finalizando numa pancada de primeira. O Brasil chega ao segundo gol com Martinelli. Veja mais uma vez. A jogada foi bem trabalhada. Vinícius faz o toque. Paquetá usa o corpo na cavadinha. Condição legal, não havia impedimento. Cara a cara. Posicionou o corpo, se equilibrou e soltou a pancada. Gabriel Martinelli no canto. Suzuki nem pulou. Brasil 2, Japão 0. Rede balançando. E palmas de Gabriel Martinelli. 2-0 para o Brasil. Eric Faria. Luiz, 2 pontos que eu queria destacar nesse gol, né? Primeiro, até aqui eu estou gostando muito da atuação do Vini Júnior, se movimentando, abrindo espaços. Ele iniciou essa jogada, procurou o Paquetá, que aí entra o segundo ponto do meu destaque. O Paquetá, como eu e o Ricardinho, a gente vinha falando, ele de frente é outro jogador. Ele com a visão do campo para poder armar, para poder dar passes como esse que ele deu para o Martinelli, ele é um jogador muito importante. Ele começou a movimentação já no primeiro gol, ele participou com o Bruno Guimarães. Agora ele já deu a assistência. Ou seja, o Paquetá jogando de frente, ele ajuda demais a seleção brasileira. E palmas para a finalização do Martinelli também, né? Paquetá de primeira, tentando um passe ali para o Luiz Henrique. Casemiro conhece os atalhos, boa recuperação. 33 primeiro tempo e o Brasil com 2-0. Chegou 2 vezes, basicamente chegou 2 vezes e marcou 2 gols. Primeiro com Paulo Henrique, o segundo com Martinelli. E nessa situação de um time muito mexido, todo mundo quer mostrar serviço. Luiz Henrique na linha de fundo, puxa para a esquerda que é boa. Traz com ele a marcação do Nakamura. Pega, esse é Bruno Guimarães. Pro Casemiro, pro Paquetá, tentando pegar. Ele chega na bola, sobra do Kubo. Acelera para a seleção japonesa, Kubo cai. Falta marcada para o Japão. Estamos vendo de novo na recomposição, parando o lance, Martinelli com a falta tática. Você vê como é importante os jogadores de meio terem essa visão e essa consciência, né, do passe. De uma defesa bem postada do Japão, de um time bem compacto, que oferecia dificuldade. A seleção chegou 2 vezes. O Bruno Guimarães colocou
o Paulo Henrique em condições de finalizar e o Brasil fez 1-0, e o Paquetá colocou o Martinelli em condições de finalizar e ele com as duas, né, belas finalizações conseguiu em 2 oportunidades em 35 minutos fazer 2-0 para a seleção brasileira. Mérito dos jogadores de meio que num posicionamento do adversário como esse do Japão tem a visão de na movimentação colocar os jogadores de frente ou lateral, no caso Paulo Henrique, em condições de finalizar. E confirmando que o Ricardinho, traduzindo para números, estamos trazendo aí 3 finalizações do Brasil, 2 gols. Com a 7ª assistência do Bruno Guimarães com a camisa do Brasil e com a 7ª assistência do Paquetá. Era um jogo de muito estudo, né, Luiz? A gente vinha falando, assim, quem olha assim acha até que o jogo está tranquilo. Não tá, o jogo está difícil. É que o Brasil realmente foi muito competente e o Bruno e o Paquetá foram brilhantes, assim, nos seus passes, né? É aquele passe que a gente espera de jogadores de qualidade no meio-campo. Paulo Henrique. 2-0 para a seleção brasileira em Tóquio. O Brasil vem de goleada sobre a Coreia por 5-0. Casemiro. Carlos Augusto. Brasil venceu os últimos 6 jogos que fez contra a seleção japonesa. Vai vencendo o 7º seguido. Casemiro. Bruno Guimarães voltando a jogada com Fabrício Bruno. Temos 35, primeiro tempo. O Brasil fez 2 e quer mais. Luiz Henrique. No mano a mano, encara a marcação, dá um tapa na frente, na linha de fundo, Luiz Henrique, o cruzamento, bola quase chega no Martinelli, sobra a brasileira mais uma vez, Paquetá, bate pro gol, bate colocado, sobra o gol de Suzuki, finalização de Lucas Paquetá. Agora, Luiz, que poder de convencimento, de persuasão tem o Ancelotti com o Vini Júnior, né? Como ele joga solto sob o comando do técnico italiano, né? A partida de hoje você vê o Vini vindo no meio, recebendo a bola, abrindo, dando passe, tabelando, jogando de falso 9, mas vindo na esquerda o tempo inteiro, comprometido. Impressionante como o Ancelotti sabe extrair o melhor do Vini Júnior, né? E o Vini, semana passada, falou, bom, melhor treinador que trabalhei na vida é Carlo Ancelotti. Tem uma química entre eles, uma sinergia bacana, assim. Isso é muito bom para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, né? Porque o Vini vai ser um jogador decisivo na Copa do Mundo. E tendo um técnico que sabe entendê-lo, poxa, melhor ainda. Lembrando que o Brasil não tem hoje, e tem nessa convocação, né? O Rafinha também vem de 2 grandes temporadas com a camisa do Barcelona. Doan. Trabalhando a jogada aqui atrás. Watanabe no cruzamento na segunda trave. PH deixou passar, ela acabou encobrindo ali o Nakamura. Luiz Henrique. Com Paulo Henrique. Com Bruno Guimarães. Com Luiz Henrique. Chegou dividindo. Lateral para a seleção do Brasil. Voltando à situação dos laterais. Vamos lá. 10 laterais direitos foram convocados no ciclo. Vamos aos nomes? Vamos lá. Danilo, Wanderson, Ian Couto, Emerson Royal, Wesley, Arthur, William, Dodô, Vitinho e Paulo Henrique. Alguns estão hoje totalmente fora do radar. Quem é o titular, Luiz? Não sei, me diz você. Sou eu quem faz as perguntas. 37. Não, mas é sério, acho que as 2 laterais elas estão abertas ainda, é um ponto importante. Acho que o Ancelotti está pensando nisso também, por isso que quem tem a oportunidade tem que mostrar o que pode oferecer, como o PH está fazendo, sabe? Porque são poucas convocações, são poucos amistosos e, de fato, são posições que estão em disputa. 2-0 Brasil. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo em Tóquio. Hugo Souza basicamente não tocou na bola. Bom momento do Japão foi um chute do Eda, uma jogada que não foi no gol do Brasil. Deu uma fatiada bonita ali o Casemiro para o Martinelli. O juizão entendeu que não teve falta no Gabriel Martinelli. Todas as emoções do futebol internacional. O Japão vem de um empate com o Paraguai. O Brasil vem de uma goleada sobre a Coreia. Doan. Cubo pede na direita. Cubo. No 1 contra 1. Doan. Bate para o gol. Primeira defesa do Hugo Souza. Bola no meio do gol. Luiz, Todas as emoções do futebol internacional. O Japão vem de um empate com o Paraguai. O Brasil vem de uma goleada sobre a Coreia. Doan. Cubo pede na direita. Cubo. No 1 contra 1. Doan.
bate para o gol. Primeira defesa do Hugo Souza. Bola no meio do gol. O Duan pediu. Paquetá deu um toquinho na bola. Segundo o juiz, condição foi boa. Não houve falta, não. Vinícius. Carlos faz a ultrapassagem. Bola para ele. Martinelli espera um cruzamento. Carlos Augusto. Chamando o talento de Vinícius Júnior. Tem dobra de marcação em cima do Vini. Pedalou, tentou um drible. Se ele passa, fica livre dentro da grande área. Mas é isso aí que ele tem que tentar mesmo na seleção, Luiz. É ali que ele tem que tentar ser driblador, ser decisivo. 3, 4, 5 que ele perca. Aquele acertar, ele estoura dentro do gol, entendeu? Então, ele tem que fazer isso mesmo, muitas vezes. Cubo. Duan. Relógio marcando agora 40 minutos no primeiro tempo em Tóquio. Duan. É bom jogador, é habilidoso. Dá uma puxada para o meio. Duan. Camada. Pediu bola para Camada. Cubo. Primeiro já ficou. Passou como quis pelo Carlos. Japoneses pedem um pênalti no Cubo. A reclamação do Cubo. Vini. E o Brasil sai. E o contra-ataque pode ser perigoso. Bruno. Prendeu um pouco a bola, perdeu um pouco de tempo Bruno Guimarães. Mas a distribuição está na boa. Não foi. A ideia era boa. Bola longa para o Vinícius. Estamos vendo de novo o lance do Cubo. Nada, né, Ricardo? Ali onde, no segundo lance, não foi nada. No primeiro foi falta, que o Carlos puxa ele. Quando ele dá o giro, né, que ele inicia a jogada, aí o Carlos puxa ele. Mas depois, na sequência da jogada, não houve nada. Cubo joga no Real Sociedad da Espanha. Bruno trabalhando com Paulo Henrique. Todas as emoções de mais um amistoso da seleção brasileira. Hugo. Chamando o Beraldo. Seleção japonesa, no papel, tenta mostrar um jogo europeu. Mostra esse jogo. É uma seleção que joga a europeia, Ricardinho. Sim, tem características, principalmente na organização, na compactação do time. O japonês sempre foi, por característica, um jogador muito dedicado, muito focado, né, que sempre entregou muito, né, e eu acho que essa possibilidade de 80% aí, um pouco mais até, de jogadores dessa seleção jogarem no futebol europeu traz isso, né? É um time que está sendo batido, sim, por 2 oportunidades da seleção, mas faz um jogo competitivo. Luiz Henrique na entrada da grande área. Ainda Luiz, vem para o meio. Chamando Vinícius. Luiz Henrique abre na esquerda. Vinícius tentou um toque ali no meio. Bruno Guimarães ficou reclamando lá na segunda trave. 0 Japão, 2 para o Brasil. Bom, o Ricardinho falou de jogadores japoneses que atuam na Europa. Boa parte dessa seleção joga na Europa. Luiz Henrique. Carlos. Casimiro. Vini pede na entrada da grande área. Carlos Augusto trabalhando o lance aqui atrás. Já temos 42, 2-0 Brasil. Paulo Henrique. Bruno Guimarães. Luiz, dos 26 jogadores japoneses convocados para essa data FIFA, 20, como você disse, atuam no futebol japonês, no futebol europeu, perdão. E eles estão espalhados em 10 países diferentes da Europa. Então, hoje, o pé de obra japonês é tipo exportação mesmo. Assim, o futebol europeu procura os jogadores japoneses. Exatamente, procura os jogadores japoneses. São jogadores de qualidade hoje em dia. E nessa situação, a transferência de jogadores japoneses para a Europa aumentou muito nos últimos anos. 114 jogadores japoneses jogam em clubes europeus em 2025. 114. O Cubo, por exemplo, que a gente está falando aí, ele foi formado, participou das divisões de base do Barcelona. Quando fez 18 anos, assinou um contrato com o Real Madrid. Depois ele se transferiu para o Real Sociedad. Então, ele é um jogador nascido no Japão, mas formado na Europa. Ele é um jogador europeu, praticamente. Mas é japonês porque nasceu no Japão e tal. Mas o futebol dele é todo feito, moldado na Europa. Luiz Henrique, encarando a marcação do Nakamura. Chamou o Nakamura para dançar.
Paquetá tem cruzamento para o Martinelli. Tenta sair jogando a seleção japonesa. Bom, e mais uma vez, sai para não perder a viagem, né? Sai para matar o lance. Tá aí o Cubo. Estamos vendo de novo. O Carlos percebe que não vai chegar no lance, agarra, derruba. Foi falta do Carlos Augusto. Agora, esse é mais um ponto, Luiz, que a gente tem que tocar em relação à seleção brasileira, né? Essa pressão quando a seleção perde a bola no campo de ataque, não só nesse jogo, até fez menos do que no jogo contra a Coreia, do que alguns jogos últimos das eliminatórias. É uma característica que a seleção brasileira vem tendo, que é importante, porque você não fica correndo para trás, né, para o seu campo, para um contra-ataque. Você já pressiona o adversário ali no campo de ataque. É uma característica também que a seleção está tendo, independente do jogador que seja escalado, e que está ajudando muito na parte defensiva também, que, como eu disse, melhorou muito nos últimos jogos. Doan toca a bola na frente. O Eda participou pouco do jogo no primeiro tempo. Gabriel Martinelli. Já passamos dos 45, são os instantes finais do primeiro tempo. Martinelli contra 3. Ganha o lateral para a seleção do Brasil. Japão é o 19º colocado no ranking da FIFA. Vem de um empate com o Paraguai. Passamos dos 45. Pela primeira vez, a Copa do Mundo vai ter 48 equipes divididas em 16 grupos com 3 seleções cada. Copa diferente. Cabo Verde se classificou ontem. Vai legal, ter a né? oportunidade pela primeira vez de disputar uma Copa do Mundo. Uma festa no país, né? País que fala português como a gente, bacana. E aí nessa situação de uma Copa diferente, serão ao todo 80 jogos. Dá 25% a mais em relação aos 64 das Copas anteriores. As Copas anteriores reuniam 32 equipes. Então a Copa vai de 11 de junho a 19 de julho. Beraldo. Vai terminar o primeiro tempo daqui a pouquinho em Tóquio. O Brasil vai vencendo a seleção japonesa. Bruno Guimarães. Será que Carleto vai mexer muito para o segundo tempo? Está fazendo experiências. Em relação ao time que goleou a Coreia, são 8 alterações. Tentativa era para Martinelli, parando no Doan. Falando em jogador que atua na Europa, Doan é do Eintracht Frankfurt. Cubo. Japão tentando o seu gol no fim do primeiro tempo. No talento do Cubo, na linha de fundo, tem cruzamento. Fabrício. Vinícius. Chamando a experiência do capitão Casemiro. São 14 anos de seleção brasileira para o Casemiro. Paulo Henrique marcou o seu gol no seu segundo jogo. Paquetá. Casemiro. Termina o primeiro tempo em Tóquio. 0 para o Japão, 2 para a seleção brasileira. Gols de Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. Bom jogo, Luiz. Jogo estudado, jogo bem tático e a seleção bem efetiva, aproveitando as chances que teve. Gostei desse primeiro tempo. Quem acordou mais cedo está valendo a pena. Bom, e para você que está acordando agora, já teremos os melhores momentos do primeiro tempo. Vamos combinar uma coisa? Acorda o resto da casa. Você está ligadaço no Sport TV acompanhando. 0 para o Japão, 2 para o Brasil.